Meus queridos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um episódio da nossa série de estudos sobre os personagens bíblicos. Hoje nós vamos estar estudando a letra J, a letra L e a letra M. Para a letra K não achamos nenhum personagem muito relevante, então não vamos citar essa letra. E na letra J eu escolhi o discípulo apóstolo João e não Jesus Cristo. Nós vamos fazer um vídeo especial no final da nossa série, quando chegarmos na letra Z. Vamos fazer um vídeo especial falando sobre Jesus Cristo, que é o nosso personagem principal. Tá certo? Então vamos lá para mais um vídeo. Já se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Deixa o joinha aí. Compartilhe para o maior número de pessoas possíveis, para que a palavra do Senhor possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Certinho? Então vamos lá para mais um vídeo. Então vamos lá. Para a letra J, nós vamos estudar o personagem João. Para a letra L, nós vamos estudar o personagem Lucas. E para a letra M, nós vamos estudar o personagem Marcos. Tá ok? Então vamos lá. Com a letra J, nós vamos estudar o discípulo, o apóstolo João. João, ele escreveu o seu evangelho, que leva o seu nome, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Escreveu também três epístolas que levam o seu nome, primeiro João, segundo João e terceiro João. E também foi João que recebeu a revelação e escreveu o livro do Apocalipse. João era filho de Zebedeu e de Salomé. Ele tinha um irmão que também foi discípulo de Cristo, chamado Tiago. João e Tiago tinham uma associação ali, pertenciam a uma associação de pescadores, também com Pedro e André, que também foram discípulos de Jesus Cristo. João ficou conhecido como o apóstolo amado, o apóstolo do amor, pois ele era o mais íntimo ali de Jesus Cristo. Ele se deitou no peito do mestre. Ele ficou bastante conhecido com esse requisito do apóstolo do amor, pois ele era muito íntimo de Jesus. Temos algumas características que vamos citar aqui sobre o apóstolo João. Ele, juntamente com Pedro e Tiago, era Pedro, Tiago e João, eram os três discípulos mais próximos de Jesus. Eles três estavam em lugares que ninguém mais estava com Cristo. Na transfiguração, apenas eles três estavam com Cristo. Quando Jesus estava orando no Getsêmani, Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus além do que os outros discípulos tinham ido. Algo bem peculiar sobre João, que nós vamos citar aqui, é quando os discípulos, juntamente com Jesus, estavam indo ali para uma cidade de Samaria e não recepcionaram Jesus muito bem. João, juntamente com Tiago, se ofereceram, falaram com Jesus se eles poderiam orar para derramar fogo e aniquilar aquela cidade, como Elias tinha feito lá com os profetas de Baal, orar para derramar fogo. Jesus fala que não. Outra característica, outro ponto importante para falarmos sobre João, ele, juntamente com seu irmão Tiago e a sua mãe Salomé, eles falaram com Jesus que queriam um lugar cativo no reino de Deus. Pediram para que um se sentasse à direita e o outro à esquerda do mestre. Pediram esse lugar cativo. E isso, nós não podemos julgar João querendo ser o maior, querer ser o melhor, ter um lugar cativo, pois já havia um debate que os discípulos entre si falaram de quem entre eles ali, quem era o maior dos discípulos. Lá em Marcos 9:33 nós podemos ver isso. No momento da crucificação de Jesus Cristo, tem mais uma lição importante, mais alguma coisa para nós aprendermos. Jesus, quando estava lá na cruz, ele fala
para sua mãe Maria e para João e fala bem assim: Filho, esta é a sua mãe, e mãe, este é seu filho. João agora teria a incumbência, teria a atividade, podemos dizer assim, de cuidar da mãe de Jesus, cuidar de Maria. Quando chega o dia de Pentecostes, depois do dia de Pentecostes, ali no livro do Atos, nós vemos João poucas vezes. Lá em Atos 3, quando ele está juntamente com Pedro, estão indo ao templo orar, eles curam, através do nome de Jesus Cristo, eles curam um coxo. João também, provavelmente, não se cita o nome dele, mas estaria também no concílio de Jerusalém, onde teve aquele debate sobre a questão da conversão dos gentios. João foi enviado com Pedro mais uma vez, para Samaria, para observar ali a obra que Deus estava fazendo através de Filipe. Filipe foi pregar em Samaria, estava tendo um grande mover, e Pedro e João é enviado ali para observar como é que está. Eles impõem a mão sobre os irmãos ali da igreja, as pessoas recebem o Espírito Santo, e depois desse episódio não temos mais muitas citações no livro de Atos sobre o apóstolo João. Por volta do ano 50 depois de Cristo, João vai para a cidade de Éfeso e mora ali. Alguns estudiosos dizem que Maria, a mãe de Jesus, também foi morar com ele ali na cidade de Éfeso, que ficava na Ásia Menor. Já por volta do ano 95 depois de Cristo, João vai ser exilado na ilha de Patmos por ordem do imperador Domiciano, por volta do ano 96, um ano após, e é bom lembrarmos que é em Patmos, na ilha de Patmos, que João recebe a revelação de Jesus Cristo, e ali ele escreve o livro do Apocalipse. No ano 96, mais ou menos, ele é libertado do exílio pelo imperador Nerva, e ele mora ali em Éfeso e morre por volta dos 100 anos. Paulo faz algumas citações também sobre João. Paulo cita João em alguns episódios, lá em Gálatas 2:9, Paulo fala que João é uma coluna. Então é um personagem bastante relevante na história da Bíblia, o apóstolo do amor. Amém? Então vamos assim para o nosso segundo personagem de hoje. E agora vamos para o nosso segundo personagem, na letra L, mais um evangelista, Lucas. Lucas, ele foi um médico e, segundo estudiosos, ele fez a faculdade dele na faculdade de Alexandria, lá no Egito. Ele era gentil, Lucas não era judeu, provavelmente ele era ali da Antioquia da Síria. E Lucas foi um evangelista, ele escreveu o terceiro evangelho, mas ele não andou com Jesus Cristo. Lucas não foi um discípulo de Jesus Cristo. Lucas não andou com Jesus Cristo. E ele escreve o seu evangelho em pesquisas, através de pesquisas. Ele não andou com Jesus Cristo, mas andou com Paulo. Ele participa da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele, Lucas, escreveu o evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Ele escreve o terceiro evangelho e também escreve o livro do Atos dos Apóstolos. Ele participa ali da segunda viagem missionária de Paulo a partir ali do capítulo 16, no versículo 9, versículo 10, que é quando ele vai usar a palavra nós, vai usar na terceira pessoa do plural. Ali ele começa a participar da viagem com Paulo. E Lucas foi um homem, um amigo exemplar para Paulo. Em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos difíceis de Paulo, Lucas estava presente com ele. Em todas as prisões de Paulo, Lucas estava lá. Na prisão de Paulo em Jerusalém, Lucas estava presente. Na prisão de Paulo em Cesareia,
Lucas estava presente, e na prisão, nas 2 vezes em Roma, Lucas também estava presente com Paulo. E foi na prisão de Cesareia, que durou mais ou menos 2 anos, que Paulo ficou preso, que foi quando Lucas foi fazer as suas pesquisas para escrever o Evangelho. Ele fala com Pedro, ele fala com a filha de Jairo, e através dessas pesquisas ele vai escrever o Evangelho segundo ele, e é bastante importante citarmos que é um dos evangelhos mais completos, que tem mais parábolas, é um evangelho bastante interessante, pois ele coloca muito conteúdo de uma forma bem clara, com a linguagem muito, podemos dizer, um pouquinho mais cuidadosa, pois ele era médico, e isso fazia parte de Lucas, de como ele era devido à sua profissão. Ele era médico, ele era estudioso, então era um jeito exemplar de se escrever. Lucas, ele é citado por Paulo lá em Colossenses 4:14, é citado por Paulo em Filemon 1:24 e também é citado por Paulo em 2 Timóteo 4:11. Lucas foi um homem exemplar, não andou com Jesus, mas pesquisou, ficou admirado como Paulo falava sobre esse homem, sobre Jesus Cristo, se apaixonou, se converteu, foi pesquisar, escreveu o Evangelho. Então, Lucas foi um homem diferenciado. Depois desse episódio, não temos muito o que falar sobre Lucas. A Bíblia não nos dá muito conteúdo no livro de Atos. No livro onde ele escreve, ele não cita muito ele. Não sabemos muito sobre a sua morte, não sabemos quando ele morreu, como foi a sua morte, apenas deduções. Amém? Então vamos para o nosso terceiro personagem de hoje. Então, vamos para o nosso terceiro personagem. Para a letra M, nós escolhemos Marcos. Marcos, mais um evangelista, escreveu o segundo evangelho. Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. Ele viajou com Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Nós vimos isso lá no primeiro vídeo da nossa série com o episódio Barnabé, com a letra Barnabé, quando nós estudamos ele. Marcos fez essa viagem, o primeiro nome dele era João e o sobrenome Marcos. Marcos fez a primeira viagem missionária com Paulo e com Barnabé, porém quando eles estavam na cidade de Panfilha, Marcos deixou Barnabé e Paulo ali e voltou para Jerusalém. Esse episódio deixou um arranhão ali entre Paulo e Barnabé, porque Paulo não queria levar Marcos na segunda viagem missionária e Barnabé queria levar o seu sobrinho para a segunda viagem missionária. Então, devido a essa divergência, essa convergência entre os dois, eles se separaram. Paulo chama Silas e vai para a segunda viagem missionária, e Barnabé e Marcos vão para Chipre continuar pregando a palavra do Senhor. E Marcos, depois desse episódio que eles se separam ali, Barnabé e Marcos se separam de Paulo e Silas, não tem muita citação sobre Marcos. Nós sabemos que ele era muito íntimo do apóstolo Pedro. Pedro chegou a chamar ele de filho, e foi através de Pedro que Marcos escreve o seu evangelho. Alguns estudiosos dizem até que o evangelho é segundo Pedro, só que quem escreveu foi Marcos. Então, o evangelho que Marcos escreveu, ele se baseou, ele tirou praticamente todos sobre Pedro. Pedro que falou os acontecimentos para Marcos, e Marcos escreveu. O evangelho de Marcos foi escrito ali por volta de 65 a 70 depois de Cristo, no reinado do imperador Nero. Também não sabemos muito como Marcos faleceu, como veio a acontecer a sua morte. Amém? Então, assim,
chegamos no final de mais um episódio, mais um dia. As histórias de João foi um pouquinho mais comprida, de Lucas foi pequenininha e também Marcos também não teve muitas coisas para entrarmos aqui. Creio que vocês aprenderam um pouquinho comigo aqui e peço que estejam comigo semana que vem aqui para aprendermos mais e mais de Deus. Amém? Aprender mais da palavra do Senhor Jesus Cristo. Certinho? Então, aquele abraço, fique com Deus, até a próxima.